Graça e paz, povo de Deus, aqui é o Profeta Bora, mais uma vez, já estava com saudade de vocês, vem com mais um vídeo. Esse tema hoje é vontade de Deus. Eu não quero me estender muito, porque as pessoas não gostam muito de vídeo longo, né? Mas a verdade é que às vezes não é fácil fazer vídeo pequeno, então são muitos detalhes, né? Mas eu tenho certeza que Deus vai abençoar. Eu gostaria de explanar para vocês sobre Isaías 40, eu vou do versículo 3 em diante, que diz: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo veredas ao nosso Deus. Todo vale será aterrado e nivelados, todos os montes outeiros e que é tortuoso será retificado, e os lugares escabrosos aplanados. A glória do Senhor se manifestará e toda a carne haverá, pois a boca do Senhor o disse. Amém? Esse trecho de Isaías fala exclusivamente sobre o voz que clama aí no deserto, João Batista, né? Mas ele também traz para os nossos dias. Por quê? Porque eu sinto de Deus que nós precisamos alinhar a igreja para a sua vinda. Então é um trecho muito que dá uma ilusão a isso, para que possamos nessa caminhada estarmos preparados para isso. Então eu quero dizer que acredito que a principal vontade de Deus em relação ao ser humano é que se reconciliasse com Ele. A separação causada pelo pecado de Eva e Adão, houve um rompimento do Criador com a sua criatura. Nós sabemos que Eva, ela foi enganada pela serpente e ela aprendeu coisas que não era para eles saberem. É por isso que o texto diz: conhecerás do bem e do mal. Eu, em pesquisas, vi que tem países que tem até a serpente tendo relação com Eva. E há historiadores, pregadores por aí fora, pela internet, que diz que a serpente era grande, né? Não era essa cobra que a gente via, era uma serpente que realmente era astuta e que teve uma situação, ensinou, em outras palavras, que é sexo para dona Eva. E Eva ensinou aí pro Adão. Então por isso que a situação de pecado entrou na vida deles e tiveram vergonha de Deus, do Criador, que é puro. Dá para a gente ter uma ideia mais ou menos como foi a situação. E há também, né, dentro dessas histórias, que Caim era filho de Eva com Adão, e o Abel foi o filho de Adão com Eva, e que os dois nasceram na mesma época, ou seja, são gêmeos, só que, resumindo, no nosso entendimento, de pai diferente. Parece meio loucura, mas se a gente for olhar o entendimento das coisas, se a gente for aprofundar, acaba tendo um quê de lógica disso aí. Então a separação causada por essa situação que houve, ou seja, foram expulsos e tudo, então o homem, ele não podia mais ter um contato direto com o seu Criador. Essa desobediência, que é mais do que aquilo que a gente hoje tem contato, em consciência. Você que tem curiosidade de saber, eu dou de referência para vocês. Aí é só entrar no meu canal aí, pedir aí, a gente vai mandar para vocês referências para vocês estudarem. Também para ter esse conhecimento aí, mas é mais ou menos isso. E o que foi feito realmente é que Deus, ele tentou de tudo para reconciliar-se com a sua criatura. Nunca deixou de trabalhar de forma alguma para que a sua principal criação ela se voltasse, tivesse condição
de estar com Ele, voltar àquela comunhão que outrora existiu, que naturalmente talvez fosse existir tudo, né, só que de uma forma pura. Então, escolhendo homens aí no caminhar da história, ele escolheu um homem que era descrente das práticas pagãs daquela época. Por quê? Porque assim, se a gente for entender, existe o filho das trevas e o filho da luz. Se a gente for olhar bem, existe o joio e o trigo. Aquele que é nascido de quem? Do mal. Ah, mas como é nascido do mal? Nascido do mal que tem uma natureza lá da serpente, lá do passado. E o outro que tem a natureza de Adão. Então, mais ou menos, para a gente entender, nós estamos nos fins dos tempos, as coisas vão se clarear, as coisas vão passar a ter um entendimento melhor. Então, vamos lá. Então, o Abraão, que era Abrão na época, ele não aceitava, não entendia, não via como as pessoas viam. Aquele comércio de imagens que tinha lá, aquelas imagens, inclusive diz a história que o pai deixou ele tomando conta, ele quebrou tudo que tinha, né? E o pai ficou muito revoltado com ele, né? E realmente, então Deus olhou, viu aquele homem diferente e se mostrou para ele. Há relatos também na história que no passado Abraão também ele foi jogado numa fornalha. Inclusive o irmão dele que foi atrás dele, né? Não tinha a mesma fé, mas se aproveitou da situação aí, né, para mudar de vida talvez. Ele também foi jogado e não resistiu. É por isso que ele tinha esse apego ao seu sobrinho Ló, porque na verdade ele sobrenaturalmente, de uma forma sobrenatural, ele acabou sobrevivendo a uma fornalha e o irmão não. Então ele tinha esse carinho especial pelo irmão. Então Deus usou Abraão e de Abraão a sua descendência, que veio aí então, mais na frente aí, né? Depois de Isaac, aí o Jacó. O Jacó que Deus também mudou o nome para Israel. E Deus ele tinha várias formas de se comunicar naquela época, já que houve uma separação, um rompimento. Algumas vezes falou diretamente, outras vezes usou o anjo do Senhor, que nós sabemos que era Jesus pré-encarnado, ou seja, antes de nascer, né, de Maria, né, e foi indo. E Deus estabeleceu com José, usava de sonho para se comunicar, né, então foi indo. Até então, ele escolheu um povo peculiar dele, que era o povo de Israel. Formou o seu povo peculiar e os orientavam através de profetas. E algumas vezes o anjo do Senhor estava também orientando eles, até que caminhava na frente. Deus também orientava eles através das nuvens, né? Das tochas de fogo. Então é assim que Deus permaneceu próximo ao seu povo. Mas o propósito de Deus era se conciliar com o povo, fazer com que o povo, na verdade, se reconciliasse com ele, ter condição de estar no meio do seu povo. E criando aí, através de Moisés, o tabernáculo, né? Moisés que guiou o povo dele 40 anos no deserto, ele fez com que criasse o sistema tabernáculo, que estreitou mais um pouquinho o relacionamento do povo para com seu Criador, mas não foi aí o suficiente para resolver o problema. Não foi, o sistema não dava certo, porque o povo até hoje é de dura serviço, até hoje as pessoas têm tendência de fazer o que é errado. A Bíblia é simples e nós fazemos errado, né?
Então, aproveitando-se do sistema que não se apresentou perfeito por causa do homem, e Deus então resolveu dar o seu filho como sacrifício perfeito. E foi o que fez. Imagina que Jesus veio e acabou com essa separação que existia. Ou seja, houve uma redenção, houve uma libertação, houve um fim disso. Porém, após a morte dos apóstolos e daqueles homens de fé daquela época, que nem todo mundo foi relatado, mas tinha muitas pessoas de fé, e então se criou novamente o sistema de tabernáculo que até hoje nós vemos. E hoje está pior ainda. Por quê? Por que está pior? Porque aquela então era um templo, era um Caifás. Hoje são vários templos pelo mundo afora. E pior de tudo, a Bíblia é uma só e cada um tem uma visão. Cada um experimenta uma experiência, uma situação que muitas vezes não tem base bíblica. Não tem base bíblica. Porque a pessoa viu acontecer, é de Deus. Mas nós esquecemos que o nosso inimigo também tem poder, ele tem força, ele age, ele ilude as pessoas, faz as pessoas se convencerem que estão no caminho certo, até prosperar, ele prospera. E Jesus já advertia, né, ao povo: cuidado com o fermento dos fariseus. E não deu outra. Modificaram o entendimento do povo logo após a morte dos apóstolos. E novamente criaram o sistema de tabernáculo. O que Caifás fazia é que foi reprovado pelo Pai, mesmo sendo em nome de Deus. Hoje, os pastores e sacerdotes, autoridades, o que sejam por aí fora, eles fazem em nome de Cristo. Mas o ideal mesmo que tem que ser feito, não se faz. A verdade é que o ideal mesmo, as pessoas passam longe. Na verdade, na real mesmo, o que temos hoje é judeus e gentios, escravos do sistema religioso que se associou ao sistema político, que no fundo fazem a mesma coisa, algo parecido com esmola. O que Jesus praticou foi amor, foi verdade, foi justiça, né? Foi misericórdia, não esmola. O amor ao próximo e a ti mesmo é uma das coisas que Deus priorizou. Amar ao Pai sobre todo o seu entendimento, sobre toda a sua força, sobre todo o seu querer, né? E amar o próximo como a ti mesmo. Se você tem condições de mudar a vida de alguém, faça o mais rápido possível. É preciso entender que a esmola é paliativa. Tem pessoas que gostam de dar esmola. Esmola não muda a vida de ninguém. O que muda é você pegar um cidadão e dar condição dele ser sacerdote na sua casa. Lembrando que o amigo de Lázaro era rico e dava esmola para ele, e o amigo foi parar onde? No inferno. Então tem muito crente rico fazendo isso, dando esmola no mundo. Inclusive tem incrédulo por aí que é mais generoso do que os crentes ricos, que acumulam fazendas e mais fazendas, gados e mais gados, prédios, não vai levar nada para o inferno. O negócio está tão louco que tem rico agora se enterrando com dentro dos seus bens, com carro, com isso tudo. Então o negócio está louco, porque as pessoas não amam o próximo. Pior de tudo, não seguem os conselhos bíblicos. Por exemplo, se eu pegar uma pessoa
e der um pão com café hoje para ela, amanhã ela vai ter fome e ela vai me procurar de novo para poder eu dar o pão com café para ela. Ou seja, 2 esmolas. Pior de tudo que tem pessoas que ainda saem por aí ainda dizendo, ó, eu ajudo fulano, eu ajudo Beltrano, eu tenho tanta gente que eu ajudo. Você não muda a vida de ninguém. Isso aqui é verdade. Você que é rico, se liga disso que eu estou falando. Infelizmente. Mas se eu der um trabalho para ele, se eu der uma condição para ele, porque muitas das vezes eu tenho visto aí pessoas crentes, que se dizem crentes, fazendo palestra na televisão aí para ajudar o crente. Eles trabalham exclusivamente para o crente. Só que eles trabalham com multimídia, eles trabalham com vendas online, isso, aquilo, e eles ganham 30 reais. Eu vi um desses crentes que tem muito programa, tem muitos vídeos na internet, que deve ganhar um bom dinheiro, e ele tem um sistema que ele diz que vai fazer você prosperar, que estava na promoção de 199 por R$ 99,90. Tá de brincadeira. Quer dizer, ou seja, as pessoas crentes, ricas, estão ganhando dinheiro com a vontade do irmão a ser próspero. Isso é uma covardia. Pessoas que não vão herdar o reino dos céus, pode ter certeza. Pessoas que se assemelham ao amigo de Lázaro rico. Veja se não é parecido. Então é muito importante a gente acordar. Eu tô aqui com essa pregação aqui, ó. A pregação aqui é para falar do rico gabão ou rico bomba. É muito sério, mas eu segurei porque realmente vai mexer com muita gente isso aqui. Mas eu já estou alfinetando devagarzinho porque não tem. Se o meu chamado é prosperar o povo de Deus, a gente precisa mudar a mentalidade. Sabe por que eu não fiz a pregação ainda do crente rico, gabão ou bomba? Porque eu não sou rico ainda. Quando eu for rico, que eu fizer o que eu tenho que fazer, inclusive eu quero... As primeiras pessoas que eu vou trabalhar são os crentes da família. Porque se eu não amo o próximo, e da minha eu vou fazer pelo que eu não conheço, eu acredito sim que a família, os conhecidos, os agregados, eles são, para mim, o primeiro ministério. Vão ser os meus olhos. É por isso que eu segurei aquela pregação. Porque eu seria uma pessoa hipócrita tá falando daquilo ali. Por isso que eu segurei. Mas está pronta. A hora que realmente essa verdade acontecer, que eu já estiver na estrada fazendo, então essa pregação vai chegar na sua tenda. Mas ó, não fique tranquilo não. Não ache que porque você está dando esmola, você vai herdar o reino do céu. Não, você pode ter certinho. Mas se você não ajudar o seu irmão a se posicionar como se fosse uma criança pronta para nascer, meu amigo, você não vai herdar o reino do céu. Vai fazer igual aquele jovem rico que queria andar com Jesus, queria ser de Jesus, e na hora que ele falou, venda tudo e dê aos pobres e vem comigo, ele correu. É mais ou menos você. Eu quero dizer para você que não se assuste. Deus não quer que você rico fique pobre, de forma alguma. Eu vi uma reportagem de uma pessoa famosa que ele comprou uma fazenda com inúmeros gados a perder de vista, e ele estava procurando trabalhadores para dar 12 mil reais. Aí alguém questionou para ele, falou assim, você não está dando muito dinheiro não? Aí ele disse, olha, se eu quero dar e posso fazer, então não vejo problema nenhuma. Então, meu irmão, você que é rico aí, ó, preste atenção, cria alguma coisa não para ganhar dinheiro, mas para fazer com que o homem ele possa se posicionar, que a mulher possa se posicionar, que os filhos possam se posicionar. Porque o que eu tenho visto é que o inimigo enganou Eva lá na frente e depois enganou a mulher de novo quando ela entrou no sistema de trabalho. É isso que eu estou vendo. Ele que pagava um homem, que dava para sustentar a sua família, hoje ele paga para o homem e a mulher, e os dois juntos não estão dando para sustentar a família. Olha o que ele fez, ele igualou as duas cabeças. O que acontece? Contradiz com o que Deus fez. Deus criou o homem, depois Deus criou a mulher para ser uma auxiliadora idônea e os filhos.
para piorar a situação, hoje eles botam a juventude também no meio da salada. Então, a juventude tem ganhado dinheiro no lugar de um trabalhador, de um homem que sustenta. Para quê? Para viver na prostituição, na droga, nas festas, nas farras. E assim tem se destruído mais ainda a família. E as pessoas acham isso bonito, mas não tem nada de bonito nisso, tem desastroso. Então, eu também tenho um exemplo muito clássico de Davi. Davi, ele lembrou da promessa que ele havia feito ao seu amigo Jonathan, que também era filho do rei Saul, de cuidar da sua descendência. Então ele lembrou e buscou ver se tinha alguém ainda da família de Jonas, né? E Jonatas, e achou Mefibosete. E ele fez o quê? Ele mudou a vida, ele não deu esmola. Ele não deu esmola pro descendente do amigo dele, não. Ele ajudou, ele mudou a vida. E assim que nós temos que ser. Só vamos poder alinhar a igreja com as pessoas que têm condições. E você está prosperando, você está sendo uma pessoa próspera, começa a olhar para a sua família. Não queira ganhar dinheiro em cima do seu parente. Sabe, você mude a situação dele. Porque se você quiser ganhar dinheiro em cima dos seus parentes, tu vai para o inferno. Você não é diferente do amigo de Lázaro. Preste atenção, que eu tenho visto muito crente fazer isso. Ou crente acumulando fortuna para levar não sei para onde. Para descer com ele no caixão. Como já está virando tendência aí fora na Europa. Então, preste atenção. O que eu quero ensinar para vocês, que Jesus não morreu numa cruz, não se esvaziou de si mesmo, num madeiro, para que sejamos, para que nós fôssemos religiosos, é o que nós somos. Nós não temos vida, nós vivemos uma vida religiosa. Eu lembro quando eu me converti numa igreja, que eu vi até muita coisa acontecer na igreja, mas era um trabalho em cima do outro, era aquela pressão, era muita oração, era jejum, tinha que sair para evangelizar, aquela guerra toda. E eu ficava pensando, será que eu quero a minha família nisso? Será que foi essa vida que Deus escolheu? Eu sei que cada um tem pessoas que têm sua missão, é o chamado, mas não todo mundo. Algumas pessoas não têm certos chamados. Tem algumas pessoas que são a retaguarda, que é muito importante. Então hoje em dia é igual um time de futebol que sai todo mundo com ataque. Aí o inimigo vem no contra-ataque e marca os gols. Assim tem sido a igreja de hoje. Todo mundo no ataque, mas ninguém se preocupa em guardar os filhos. Filhos criados, gerados de Deus na igreja, têm se perdido aí nas penitenciárias, nos cemitérios, nos tráficos, nas drogas, nos vícios, na prostituição, tudo que não presta. E o pai está lá, e a mãe está lá na igreja lá, chega a estar com o joelho marcado de tanto orar, tanto jejum, de tanta história, e os filhos perdidos. Por quê? Porque Deus não chamou a gente para ser religioso. Se a gente tiver uma vida conforme a vontade de Deus, as coisas vão acontecer naturalmente. E isso vai acontecer nos fins dos tempos, antes de Jesus voltar. Porque se ele voltar do jeito que está, meu amigo, é um fiasco, é um fracasso só. E o inimigo sabe disso. Pior de tudo, que o inimigo sabe disso. Que ele não vai voltar. Por isso que está se preparando aí, né? Esses endemoniados estão se preparando e agem no mundo, agem na igreja. A igreja não ajuda o próximo, nem podem, porque viraram instituição filantrópica, né? Então não pode gerar, só pode buscar, só pode criar mais sistema para gerar mais gente, para mandar mais dinheiro para eles, que estão salvando. Então a gente precisa mudar a nossa mentalidade. Quero que você entenda o seguinte: qual é a vontade de Deus? Jesus disse lá em João 10:10, depois você olha na sua Bíblia, mais ou menos ele diz assim, ó: o inimigo, o diabo,
né, a coisa ruim, o político injusto, o sistema injusto, ele veio para matar, roubar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Sabe, essa situação é num plano só. Se você disser que não, essa vida abundante é lá no reino do céu, você está enganado, porque ele está no mesmo plano que o inimigo. Nessa situação ele veio e o inimigo também veio, né? Foi jogado, né? O inimigo, ele tem a intenção de matar, destruir, né? É engraçado que, se a gente for olhar bem, os servos dele têm prosperado e têm influenciado milhões de pessoas, enquanto que os que prosperam em Deus ficam passeando feito vagalume de noite e cantando, andando pela terra como fosse cigarra de dia. Enquanto que os filhos das trevas estão por aí influenciando, firmando pessoas no mesmo caminho que ele, os prósperos de Deus, porque vai ser cobrado, uns vão receber de unção, outros 10, outros 100, outros 1000, entendeu? Mas vai ser cobrado. Por quê? Porque não se preocupam em mudar a história dos outros, não é dar esmola, não. Guarde suas esmolas para você, que tu vá para o inferno com a sua esmola. É mudar a história. Eu tenho um projeto para o alinhamento da igreja, para prosperar o povo de Deus, para a gente deixar de ser religioso. E você vai ver que vocês vão ser felizes. Nós seremos felizes, os nossos filhos não vão se perder desse mundo. Como que tem crente chorando com o filho perdido na cadeia, nas drogas, nos vícios? Como que tem? A gente faz uma análise, é casamento, o que mais separa, que mais tem casamento destruído é crentes. Então é uma vergonha, o evangelho é jogado, não é pregado. Eu sempre costumo dizer isso, não é pregado. E também tem Apocalipse 22, o Apocalipse 22, 11 diz, na minha época, né, a minha Bíblia antiga, né? Hoje essa Bíblia que eu tenho aqui, que a minha eu perdi, né? Ela dá um rodeio danado, perde o impacto da palavra. Mas como já diz a palavra, que aquele que não tiver a palavra na tábua do coração vai ser envergonhado, a minha versão que eu gravei no coração foi que Apocalipse 22, 11, que diz que no fim dos tempos, aquele que for santo se santifique mais, aquele que for sujo se suje mais. Sabe o que está dizendo isso aí? Não é uma conformidade, isso é uma separação, isso é um rompimento. É um rompimento para que realmente nós possamos preparar o povo. Eu descobri um dia desse que é algo parecido com o que eu penso, com o que Deus tem me dado, que eles chamam de evangelho do reino. Não sei se chega a isso, as pessoas querer se estabelecer na terra. Eu digo que as pessoas vão estabelecer, mas pouco tempo depois vai ser a volta do Cristo, volta do Criador, do nosso Senhor Jesus, o arrebatamento da igreja. Então e como ele diz, venha a nós o vosso reino, né? Eles acreditam que o povo vai se estabelecer. Eu acredito que a gente vai, sim, mudar a nossa mentalidade, nosso entendimento. O povo de Deus vai realmente se posicionar, porque se você não tiver na posição original, engraçado que Jesus, quando ele morreu, ele rasgou o véu que separava a gente do Pai. Naturalmente, se você for analisar, nós deveríamos voltar àquela natureza lá de Adão e Eva, ou seja, sermos umas pessoas libertos do castigo de Deus. E é o que a gente não vê. A gente vê o povo escravizado pela religião. Então, infelizmente, eu acredito também que Zacarias 3, que fala sobre uma profecia de uma restauração de um dia do povo de Deus. Ou seja, para mim esse é o alinhamento da igreja para o arrebatamento. Então a gente tem uma história longa pela frente,
e que, infelizmente, muitos vão preferir ser religioso, porque está tudo fermentado, está tudo modificado. Poucos terão olhos para ver, esse cumprimento como algo de Deus, porque estão acostumados na religião, estão acostumados com rituais, né? Com essas coisas religiosas, mas o que nós precisamos é nos alinhar. Inclusive eu costumo dizer o seguinte: se o trabalho escravo, o suor era fruto do pecado, então essas coisas têm que mudar. Nós não vivemos mais debaixo desse jugo. Teoricamente, nós falamos isso, só que vivemos de uma forma diferente. A minha missão, o profeta Bora, é posicionar o povo de Deus para a vinda do noivo. Isto implica em viver uma vida dentro da forma original que o Pai criou, que está lá em Coríntios, 1 Coríntios 11, 3, que diz lá que Deus é a cabeça de Cristo, Cristo é a cabeça do homem, o homem é a cabeça da mulher. Não adianta a gente ir de acordo com o sistema, porque, meu amigo, a palavra de Deus não muda. Não vai mudar nunca. Da condição do irmão ser sacerdote no lar e a mulher ser a sua auxiliadora, proteger os filhos gerados de Deus, como está lá na palavra em Ezequiel 16, que eu preguei, que é o primeiro vídeo que eu fiz, o arrebatamento, alinhamento da igreja para o arrebatamento, né? Então, isso é prioridade. Adorar ao Criador e a honrar seu filho. Quando nós fazemos diferente, nós desprezamos os conselhos de Deus. Dar testemunho de vida abundante é estar preparados para a sua vida. Jesus diz vida abundante. É importante entender que vida abundante não é vida milionária. É diferente. Vida abundante é você ter condição de ser sacerdote na sua casa, da esposa estar cuidando das suas coisas, das coisas dos seus filhos, ela está não desgastada, né, para ser uma pessoa próxima sua, já estar contigo, ter condição de sair, de viajar, mas para todo mundo, não é só uns e outros ter esse privilégio. Você largar um filho numa escola estadual, numa municipal, onde tem pessoas de todo tipo ensinando só besteira, essa que é a verdade, ensinando o que não condiz com a palavra de Deus, né? Aí você sai para uma escola particular, a mesma coisa. Eu moro do lado de uma faculdade, é o ano todinho só coisas pagãs, e lá tem tanto filho de crente. Aí depois, na hora do amadurecimento, as pessoas querem que nasçam para Deus, que venha nascer para Deus, não vai. Mas nós é que estamos vacilantes. Nós é que estamos vacilantes. Infelizmente, nós estamos seguindo a crista da onda. Então, naquela época, o diabo ofereceu o conhecimento do bem e do mal para Eva, para ela ser igual a Deus. E ela gostou dessa ideia, né? A Bíblia relata só isso superficialmente, mas pode ter mais coisas. Isso não pode ter acontecido em só um dia, pode ser várias vezes, né? Ela pode ter ido lá, né? Várias vezes foi seduzida, né? E gostou da sedução. E mais na frente, alguém ofereceu à mulher ser igual ao homem, que é o mesmo direito dos homens. Só que isso não tem nada a ver. Porque o que ele fez como empresário? Bom, hoje eu tenho a mulher e o homem trabalhando de igual modo para mim.
Aí os dois saíram para o mercado de trabalho, os filhos ficaram o quê? Ociosos, né? E ele paga quase que a mesma coisa. O homem, quando o sistema tinha a obrigação de fazer com que o homem ele sustentasse sua família, então ele recebia o equivalente à sustentação do seu lar. Só que quando a mulher entrou no mercado de trabalho, o que aconteceu? O cara diminui o gasto que ele tem com o homem e joga para a mulher e se igualou isso. Ou seja, tem dois com o preço de um. Essa foi a sabedoria maligna que entrou no nosso meio, e a igreja de Cristo perfeitamente gosta disso, principalmente os pastores, aqueles que recebem dízimos, né? Que fazem fogueiras, que fazem campanhas, que retiram dinheiro. E agora melhor ainda, que os jovens também estão no mercado de trabalho. Ah, não, porque eles precisam trabalhar. Jovens precisam ser jovens. Jovens precisam se preparar para ser homem. Jovens precisam estar ali aprendendo o que o pai faz para poder se preparar. E assim também a mulher, preparar para ser uma mulher no seu lar, auxiliadora, só que o negócio está perdido. Aí o que acontece? Aí vem Romanos capítulo 1, que o próprio Deus permite que o mal venha sobre nós. Por quê? Porque o homem, o povo dele, deu ouvidos aos sábios do mundo. E aí nós estamos vivendo. Só que eu vou dizer para vocês queiram ou não, Deus vai alinhar a igreja, porque se ele vier hoje é um fiasco. Não tem base bíblica. Não tem base bíblica a isso que é feito hoje. Você não ajuda o próximo, pelo contrário, você dá uma palavra. Hoje tem coach, hoje tem tanta gente que dá palavras boas, né? Inclusive as seitas, elas seguem mais os planos de prosperidade de Deus do que os próprios crentes, próprios homens de Deus que estão à frente. Então, a vontade de Deus é que nós voltemos a ser como Ele criou. Homem, de novo, 1 Coríntios 11, 3, que diz: Deus, cabeça de Cristo, Cristo, cabeça do homem, o homem, cabeça da mulher. Se a gente entender isso, o propósito disso, lógico, tem algumas coisas que vão ter que ser ajustadas, mas a ideia central é essa. Aí a gente vai ver que o mal que está no nosso meio, essas crianças todas, esse jovem todo que o diabo tem matado, porque é muito fácil o cara ver, que não é fácil, né? Ver o jovem ir para o inferno, porque ele não vai, ele acha que não vai, né? Quando a gente é negligente com a palavra de Deus, com as coisas de Deus, a gente também não está inocente. Essa é a palavra que eu gostaria de dar para vocês. Eu espero que possa ter despertado em vocês alguma coisa, algo diferente. Como eu costumo dizer, eu não quero tirar você de igreja, mas eu quero preparar principalmente a minha família para a gente estar aí lutando, que eu acredito que vocês são o primeiro ministério, ou seja, são os meus olhos e são muito talentosos, para que possamos, em nome do Senhor Jesus, alinhar a igreja para o arrebatamento, porque em breve vem o nosso Senhor. Deus abençoe a todos no nome do Senhor Jesus. Amém.